Bom dia! Bom dia. Vocês estão bem, chat? Obrigado pelo hype train a priori. Como é que vocês estão? Anitta, faça alguma... Anitta, faz o L. Anitta, pelo amor de Deus, faz o L. Ah, até falando nisso, até agora eu não vi o que o Ciro Gomes falou do... Tá com mais eco aqui, é uma impressão minha. Até agora eu não vi o que o Ciro Gomes falou sobre a morte do petista. Farias o L? Trabalhando igual corno hoje? Mas se você leu Engels, não tem como você ser corno. Ah, ele basicamente disse pra votar nele, é. Pô, atiraram no cara, viu? Como vocês têm que votar em mim. Tem como tirar o modo lento pra quem é sub? Não sei fazer isso, gente. Não sei fazer isso. Não sei onde tá a opção aqui. Relativizou a morte do cara, o PDT ainda vem com o slogan de mau gosto. Pois é, né? Tá calor aqui também. Tá calor aqui também. Tô assistindo no trampo, atitude antiética, não, belo e moral. Eu sempre digo que o meu objetivo aqui é diminuir a produtividade do brasileiro a ponto de quebrar o capitalismo por dentro. Ou morreu o cara, aperta F no chat aí rapidão, mas vota em mim. Morreu o cara, pra não morrer mais o cara, vote em mim. Home office faz mal pra revolução? Sabe que isso é uma coisa, é uma pergunta... Eu sei que você perguntou na brincadeira, mas é uma coisa interessante. A maneira como a gente trabalha hoje em dia, e uma das maneiras que a gente tá trabalhando cada vez mais impulsionado pela pandemia, faz com que a gente se distancie uns dos outros, e isso dificulta bastante a organização de classe. Os partidos marxistas estão tendo que trabalhar de uma maneira nova por conta da distância que os trabalhadores têm uns dos outros. Mesmo no caso do Uber, antes taxistas, por exemplo, eram muito mais próximos uns dos outros no trabalho. Agora no Uber você baixa o aplicativo no celular, faz o cadastro e sozinho trabalha sem ter contato com outros profissionais da sua área. E aí isso dificulta bastante a tomada de consciência de classe, a organização da classe. Isso é um desafio que a gente tem que superar. Vou deixar 30 segundos aqui, que 60 tá muito. Pois é, mas tem essa contradição, né? Home office tem me ajudado a ver conteúdo revolucionário durante o expediente. Ainda bem que tem gente criando conteúdo pra isso, né? E a gente vê nessa necessidade também uma janela de oportunidade pra gente conseguir ajudar a tomada de consciência. Por isso que eu falo tanto de podcast. Porque eu sei que tem muita gente que só me escuta. Então fazer um conteúdo direcionado pra ser ouvido parece ser algo que tem demanda. João Machades, então, eu não sou muito bom de leitura de conjuntura, mas eu posso dar minha opinião, já que você perguntou. O Bolsonaro precisa de apoio da burguesia para dar um golpe? Definitivamente.
É absolutamente impossível ele tomar o poder do Estado à força sem apoio da burguesia. O que nós tememos não é o Bolsonaro conseguir tomar o poder do Estado de maneira forçosa. O que nós tememos é a violência que esse processo pode gerar. O processo de tentativa de tomada do poder pode gerar muita violência. Isso é muito, muito preocupante. Não basta ter apoio dos militares? Não. Não. Gente, quem governa o Estado, quem conduz a direção do Estado é a burguesia. É a burguesia. É... Então, com os Estados Unidos não estendendo a mão pro golpe do Bolsonaro, eu não sei que efeito isso tem na burguesia nacional. Eu não consigo dizer, de verdade. Mas é absolutamente impossível qualquer golpe em qualquer lugar sem apoio da burguesia nacional, em países burgueses, né? Quem é Renata Ribeiro? Eu não sei quem é. Dá pra se organizar para além do partido? Dá, claro que dá. Eu, por exemplo, sou organizado num movimento chamado Soberana, que é um movimento que busca ocupar a internet, criar comunidade na internet. A gente não é um partido. A gente trabalha sempre em proximidade com os partidos marxistas, mas a gente não é um partido. O MST é um movimento social importantíssimo, não é um partido. Por muito tempo, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, não era agora o MLB faz parte da UP, mas antes não era. Eu acho que fazer um encontro é um pouco arriscado. Acho arriscado esse ano. O que a burguesia brasileira podia ganhar com o golpe com o Bolsonaro, o mesmo que ela tem ganhado com o governo do Bolsonaro. A continuidade disso. Por exemplo, a burguesia do agro tem muito a ganhar com o segundo governo Bolsonaro. A burguesia é ligada ao extrativismo ilegal, extrativismo de madeira, a mineração ilegal, a invasão de terras indígenas. Isso tudo pode ser mantido com um segundo mandato do Bolsonaro. Aí depende do interesse que a burguesia tem num segundo governo do Bolsonaro. Mas a burguesia não é um monolito, né, gente? Tem burguesias diferentes que têm interesses opostos às vezes. Mas a continuação do esmagamento da classe trabalhadora é interesse de toda a burguesia. Com a retirada de direitos, com a flexibilização do trabalho precarizado e terceirizado. Isso tudo vem desde o Temer, isso aí é bem unânime. Inclusive é unânime da burguesia desde sempre, na real, né? Eu tô cansado só, eu não tô me sentindo muito bem hoje. Mas eu tenho que entrar, é o meu trabalho, não posso não. Eu já não entrei sexta e sábado, eu não posso faltar hoje. Obrigado, Yutsu. Como teremos, perdão, quando teremos como se iniciar comunista, eu tô tentando fazer pra esse sábado. Tô tentando fazer pra esse sábado. É que eu falei pra vocês, eu tô sendo muito rigoroso, porque todas as vezes que se fala de marxismo, aparecem os marxólogos de plantão, falando não, porque no terceiro volume do Capital tem um adendo de uma carta que o Marx mandou em 1862, falando que, sabe, sempre tem essa chatice. Tamo junto, Sagatsuki. A ideia do vídeo era essa mesmo. Não cortei o cabelo, só tô sem toquinha. Teoria monetária a partir do marxismo? Nossa, boa pergunta. Teoria monetária a partir do marxismo? A partir do marxismo, não. Mas tem um livro clássico que fala sobre teoria monetária desde o comecinho, que chama Dívida aos Primeiros 5.000 anos, acho. Que é um livro bem fundamental, e que o Humberto mesmo recomenda, mas a partir do marxismo acho que eu nunca vi um.
O vídeo tá atrasado em relação ao áudio só pro camarada Oliver ou tá pra mais gente? Porque se tiver, eu reseto aqui. Ah, não, então. Porque às vezes é problema local, eu quero ver só se é geral. Tem audiobook do manifesto? Tem, inclusive tem uma audiobook, tem uma audioteca. Ah, eu não sei se fizeram do manifesto ainda, mas fica a dica. O Como Ninja, que é da Soberana, do movimento que eu faço parte, ele tá fazendo uma audioteca. Eu não sei se eu coloquei o comando aqui. Frog, se você tiver no chat, pode pegar a audioteca do Como Ninja pra mim, por favor? Se você fumou de amba vencida, aí deve estar com delay mesmo. Eu vejo que tem bastante gente reclamando de atraso na Twitch. Aí pode ser problema da própria Twitch, né? Do manifesto ele não fez ainda. Isso existe no. O do manifesto que tem no marxists.org, ele é muito antigo. Então é um microfone ruinzinho, sabe? Mas assim, é louco, porque a galera faz tudo de voluntário. Traduzir meus vídeos, mas tem a tradução já. Alguns dos meus vídeos têm legenda em inglês que a galera fez pra mim. De maneira voluntária mesmo. Um trabalho ridículo de grande. Mas o da Thatcher acho que não tem. Mas o do Euromaidan tem, o do Holodomor tem, o da Albânia e do Lau tem. Aí na audioteca tem a bela e aveludada voz do Como Ninja. Peraí, que subiu muito rápido. Gabi The Ancient, eu vou falar sobre isso no sábado. Você acha bom pra começar? Eu acho que vale a pena tentar encarar, mas eu vou dar dicas pra quem não tá disposto a encarar o vocabulário do Marx, a linguagem do livro que é muito antigo. Então eu vou dar, tipo, se você tá com medo, não tá familiarizado, é o primeiro contato com qualquer coisa que envolve comunismo, eu vou indicar uns livros. Mas se você já acompanha, já assiste vídeo, já tá familiarizado, cara, ler o manifesto eu acho que é uma experiência que vale a pena, assim. Eu vou dar essas duas dicas. E vou dar uma dica de outro livro introdutório, que talvez seja melhor que o manifesto. Porque o Engels, ele escreveu bem depois um livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. E esse livro, ele foi feito para ser uma introdução de todos os princípios do marxismo para a classe trabalhadora. E como ele foi feito no final da. Acho que não dá pra dizer que é final da vida do Engels, porque ele ia viver mais 10 anos, né? Mas como ele foi feito bem tarde, ele já tava bem amarradinho. Então, eu particularmente não acho um livro muito claro, mas eu acho ele muito completo, assim. Ele fala de todos os temas necessários do marxismo. Então, esse sábado eu vou recomendar outras leituras. Eu vou dar um guiazinho de tipo, o basicão, leia isso aqui, aí, tipo, lição de casa e crédito extra, leia isso aqui, sabe? É engraçado você me perguntar se eu vi o filme Jovem Marx, porque o GIF do meu canal é do filme Jovem Marx. O Bob, eu acho ele um intelectual honesto, mas ele não é marxista, né? Então eu discordo dele a respeito do método. Fischer é massa? Eu tenho um vídeo sobre o Fischer. Vou mandar bilhete pra mãe, se não ler. O Capital já é domínio público? Devia ser. Você acha de graça na internet, né? No marxists.org você acha de graça. Ah, Herman Fischer. Achei que você tava falando do Mark Fischer. Diferente entre vanguarda e massas? Ah, tá. É... Sofia, obrigado pelos 6,43. Peraí. Peraí, deixa eu abrir o Pix. Pra ver as mensagens inteiras.
Então, vanguarda e massas. Partido de vanguarda é um tipo de partido como é o PCB, por exemplo. Então, é um partido de quadros. É um partido que tem uma quantidade de militantes reduzido e é um partido que atua próximo a movimentos sociais da classe trabalhadora. É um partido que busca formar os seus quadros, os seus membros, né? A gente chama de quadros, e busca recrutar os destacamentos avançados da classe. O que isso quer dizer? Dentro da classe trabalhadora, surgem pessoas que são destacadas, que têm a consciência mais avançada, que têm a visão mais aguçada. Cabe ao partido recrutar essas pessoas e compor um partido sólido, monolítico, disciplinado, com os melhores quadros. E aí esse partido, por conseguinte, irá trabalhar próximo à classe trabalhadora, fazendo agitação, propaganda, desenvolvendo tática, elevando a consciência da galera, etc. Né? Partido de massas é um partido que busca ter uma grande quantidade de militantes dentro. Então são militantes que não precisam estar tão bem formados, não precisam ser militantes todo trabalhado na teoria, mas é um partido que é orientado por princípios revolucionários também, no caso da UP. Então, a UP é um partido de massas que é marxista, que é orientado pelo marxismo-leninismo, que tem a perspectiva revolucionária, mas não é um partido de vanguarda. Exato. A UP é de massas, o PCR que é vanguarda. Então, por isso que é mais fácil entrar na UP, por exemplo. Porque a UP é um partido que busca ter uma grande quantidade de militantes. Porque e não existe melhor e pior, tá, gente? São só as duas táticas são necessárias, inclusive, no meu ponto de vista. O PT é um partido de massa, sim. Mas o PT é um partido que busca a via eleitoral e não a via revolucionária. Qual livro do Marx tem mais matemática? O Capital, não tem a menor dúvida. Mas um livro do Engels que tem muita matemática é a Dialética da Natureza. O Engels era a mó nerdola do cacete. O Engels começa, no Anti-Düring, na Dialética da Natureza, ele começa a meter uns cálculos, assim, uns cato do ano da química, da física e da gravitação e das leis de Newton. O Engels era um nerdola, essa é a verdade, sabe? Filiadaço do Luigi? Como assim filiadaço do Luigi? Quando a gente se candidata, a gente não tá buscando a via eleitoral? Não. Não, isso é uma confusão comum. O nome partido faz parecer que um partido como o PCB e um partido como o PT, por exemplo, são a mesma coisa. Não são. A concepção de partido para um marxista é completamente diferente. Completamente diferente. A concepção de partido para um comunista, para um marxista, tem como perspectiva organizar a classe trabalhadora para uma revolução. Os partidos de vanguarda, os partidos revolucionários, usam a via eleitoral só como propaganda, mas nunca como finalidade, nunca. Porque os marxistas sempre têm muita clareza de que é absolutamente impossível conseguir uma revolução através da via eleitoral. Isso é impossível. O Ad do Brasil Paralelo me perguntando por que eu não comprei o quê? Não comprei o curso ainda? Eu não comprei o curso ainda porque eu tenho bons sensos. Que tal essa resposta, né? Obrigado pelos 100 bits, Anônimo. Tentaram fazer isso no Chile. E assim, um dos balanços que se faz é que o que aconteceu no Chile foi justamente consequência dessa tentativa. O que aconteceu no Chile é um exemplo de por que isso não é possível. Qual episódio que eu apareci do Medo e Delírio? Putz, eu não lembro. Não lembro do número. Tem que procurar.
Qual a minha opinião sobre voto útil? Absolutamente todo e qualquer comunista que se preze vota no que é melhor para a classe trabalhadora, tá? Você não votar ou boicotar, dependendo da circunstância, claro, né? Mas você dizer que não vai votar em ninguém, dizer que o voto não serve para nada, dizer que tudo é um teatro, isso a gente chama de ultra-esquerdismo. E eu digo sempre aqui e repito, nessa eleição, por exemplo, do Brasil, se você não vota, você não se importa com a classe trabalhadora, tá? Nós comunistas votamos no que é melhor para a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, se você não vota, se o segundo turno for Lula e Bolsonaro e você não votar em ninguém porque você quer manter os seus princípios, eu espero que você durma muito bem com a sua consciência tranquila, mas sabendo que você não fez absolutamente nada pela classe trabalhadora, tá? Que isso, velho? Que porra é essa, mano? Era pra sair algum áudio? Não vai sair, eu não boto áudio no meu canal. A Revolução hoje seria uma Revolução Francesa, só que moderna? Não, cara, não, não. Francesa foi uma Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Como o capital é uma relação social, é por conta do seguinte. O modo de produção capitalista, ele é justamente isso, um modo de produção. E o que é um modo de produção? O modo de produção é a interação entre relações de produção e forças produtivas. Então, não adianta a gente dizer que capitalismo é quando indústria. Capitalismo é uma relação social porque não é só indústria. É a indústria, a força produtiva, interagindo com a relação social do quê? Da propriedade privada. Então, em suma, a força produtiva é como a gente atua sobre a natureza, relação de produção é como a gente atua uns sobre os outros. No capitalismo, como nós atuamos uns sobre os outros? Através da propriedade privada, os burgueses detêm os meios de produção e não trabalham, e os proletários não detêm os meios de produção e trabalham. E no capitalismo, a mercadoria se torna o centro do qual as relações sociais gravitam em torno. Então, no capitalismo, absolutamente tudo se torna mercadoria, inclusive o próprio trabalho. No capitalismo, nós vendemos a nossa força de trabalho a preço de mercado. E no neoliberalismo, isso se intensifica cada vez mais. O Marx estava absolutamente correto quando ele dizia que tudo viraria mercadoria no capitalismo. Água é mercadoria. Saúde e educação é mercadoria hoje em dia. Até números imaginários num computador são mercadoria. Tiago, a gente vai falar sobre isso hoje na leitura. Se você quiser ficar, a gente vai falar exatamente de qual foi a descoberta do Marx que prova que existe exploração no capitalismo. Vejo pessoas como o Chavoso da USP, que faz uma militância excelente, que não se vê a favor de votar entre Bolsonaro e Lula, o que eu discordo veemente, mas não consigo enxergar muitas dessas pessoas como alguém que não faz nada em favor da classe trabalhadora. Eu vou falar o seguinte, eu não tenho nada a ver com o que o Chavoso faz da vida dele. O que eu não posso fazer é abrir mão da minha crítica com medo de ofender outras pessoas e com medo de ofender outros criadores. Isso é muito imaturo. Na opinião de todo e qualquer marxista-leninista, não votar nas eleições burguesas por uma questão de princípios é um tremendo do esquerdismo, porque há sim diferença na qualidade material da classe, na qualidade de vida e na qualidade material da classe trabalhadora. Em um eventual voto de Bolsonaro contra Lula. Sinceramente, gente. Sinceramente. Então, eu não tenho o menor medo de ofender absolutamente ninguém, porque eu estou aqui por princípios e não pra fazer relações de amizade, sabe? Não pra ficar fazendo média, sinceramente. E eu sou apegado a esses princípios, assim como os partidos marxistas e leninistas do Brasil também são.
Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não personalizem o que eu tô falando. Eu não tô direcionando isso pra ninguém. Eu tô fazendo uma crítica geral. Porque muita gente tem essa perspectiva de que, não votando nas eleições burguesas, você é uma espécie de bastião da coerência revolucionária. Ah, eu não me envolvo nessa sujeira, nesse lamaçal, eu não participo do teatro. Isso tem nome, esquerdismo. Já foi teorizado pelo Lenin. Você abrir mão de algo que pode melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora por uma questão de princípios morais é uma coisa infantil, é pueril. Então, foi o que eu falei. Espero que quem faça isso fique com a consciência muito tranquila, sabendo que não fez absolutamente nada pra ajudar. Essa crítica se estende a todo mundo que vestia essa carapuça, sinceramente, gente. Ah, sobre o Sri Lanka eu vi. Quem que tava falando sobre o Sri Lanka? Se eu lembrar, eu falo, gente, mas eu vi sim, eu vi alguém analisando a questão do Sri Lanka e esqueci de salvar aqui. Ah, bom, tem o do Jornal Verdade, né? Pelo menos. Mas, nossa, já passou da hora aqui. Então, pra quem perguntou, alguém tinha perguntado algo do. Desculpa, alguém tinha perguntado algo no sentido. Falar que o capitalismo se baseia em exploração não é juízo de valor? Então, não. Juízo de valor não faz parte da análise marxista, tá? E agora que a gente vai ler sobre mais-valia, a gente vai mostrar como a descoberta da mais-valia provou que o capitalismo se baseia num mecanismo de exploração. E isso não é juízo de valor, porque isso é uma relação material. Não é uma extensão, é o próprio Firefox. O próprio Firefox tem esse modo de leitura aqui. A situação de Myanmar é catastrófica. A gente falou bastante na época que o golpe rolou. Mas Myanmar sofre as consequências do colonialismo britânico até hoje. E Myanmar é praticamente um narco-estado no qual o exército é a burguesia. Pra vocês verem como a coisa lá é grave. Vocês tinham perguntado mais cedo. Não dá pra fazer um golpe só com o exército? Então, no caso de Myanmar, dá a aparência de que foi só o exército, mas o exército é a burguesia. Eles têm uma espécie de propriedade militar lá muito particular. E pra quem não sabe, Myanmar é um dos maiores produtores de ópio do mundo. Então, é uma situação bastante catastrófica. Sobretudo porque Myanmar, assim como muitos países do Sudeste Asiático, tem fronteiras absolutamente artificiais que foram formadas pela Inglaterra, pelo Império Britânico. Então a situação lá é catastrófica, principalmente levando em consideração que a oposição é a Aung San Suu Kyi, né? Que quando ela estava no poder, da maneira como ela conseguiu, ela negou absolutamente qualquer coisa que o Estado de Myanmar tinha relacionado com o genocídio Rohingya nas fronteiras, né? Myanmar é onde a menina estava dançando, exatamente. Myanmar é golpe atrás de golpe por causa da herança colonial. Não, ópio pra droga mesmo, tá? Todo tipo de droga envolvendo ópio. Como que usa ópio? Você faz heroína e injeta em você. É assim que usa. Se fuma cada vez menos ópio, né? Eu tô explicando, eu não tô eu não estou corroborando, eu estou explicando só. Você pega a heroína, coloca na colher, né? Acende uma vela. Uhum.
Heroína é um derivado do ópio. Bom, que livro é esse? Exclamação texto, é um manual de economia política. Esse livro foi editado por vários autores, mas esse capítulo é do Ostrovitchanov. Que é um. Tá aí, ó, tá o nome dele. Ostrovitchanov. Que é um camarada soviético lá, economista. E, inclusive, pra quem quiser comprar o manual de economia política, tem na Nova Cultura, tem 2 volumes. Então, se vocês quiserem ter. Hoje a gente vai ler um capítulo relativamente curto, né? 60 minutos de leitura pra esse livro é curto. Esse livro tem 1000 páginas limpo. 1000 páginas limpo. E hoje é talvez Bom, segundo o próprio Engels, né? Não vou nem dizer talvez. Segundo o Engels, a grande descoberta revolucionária do Marx foi a descoberta da mais-valia. O Marx descobriu e revelou que o capitalismo se baseia em exploração. Então, no capítulo passado, capítulo 3, nós lemos sobre valor. E para entender mais-valia, você precisa entender a teoria do valor. Infelizmente, eu não posso recapitular aqui, porque senão a live vai ser só sobre isso, né? Mas saibam que se vocês estiverem com alguma dificuldade de entender o processo, é porque tá faltando compreender a teoria do valor do Marx, que é a base para entender o mais-valor, né? Que é uma outra tradução para mais-valia. Mais valor é mais adequado justamente porque se baseia na teoria do valor. Aqui tem até cálculo, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tem as tabelinhas que o Marx coloca no Capital até. Tá vendo? Mas a gente vai ler. Vamos lá. Base do regime capitalista. A análise das relações de produção da sociedade capitalista, em seu aparecimento, desenvolvimento e declínio, constitui o conteúdo principal de O Capital do Karl Marx. A base do regime burguês é a propriedade capitalista sobre os meios de produção. A propriedade capitalista sobre os meios de produção é a propriedade privada dos capitalistas, propriedade que não provém do trabalho e é utilizada para a exploração dos operários assalariados, segundo a caracterização clássica feita por Marx. Abre aspas. O modo de produção capitalista repousa no fato de que as condições materiais da produção encontram-se nas mãos dos que não trabalham, sob a forma de propriedade do capital e propriedade do solo, ao passo que a massa possui apenas a condição pessoal de produção, a força de trabalho. A produção capitalista baseia-se no trabalho assalariado. Os trabalhadores assalariados estão livres das limitações feudais, mas, como também se acham privados dos meios de produção, veem-se compelidos pela ameaça da fome a vender a sua força de trabalho aos capitalistas. A exploração do proletariado pela burguesia constitui a principal característica do capitalismo e a relação entre a burguesia e o proletariado é a principal relação de classe da sociedade capitalista. Nos países onde impera o modo de produção capitalista, ao lado das formas capitalistas de economia, conservam-se, em grau maior ou menor, restos consideráveis das formas pré-capitalistas de economia. O, entre aspas, capitalismo puro não existe em nenhum país. Além da propriedade capitalista, existe nos países burgueses a grande propriedade dos latifundiários sobre a terra, como também existe a pequena propriedade privada dos produtores mercantis simples, os camponeses e artesãos, que vivem do próprio trabalho. A pequena produção desempenha um papel secundário. A massa dos pequenos produtores da cidade e do campo é explorada pelos capitalistas e latifundiários, que possuem as fábricas e usinas, os bancos, as empresas comerciais e a terra. Isso aqui é importante, gente, porque não existe modo de produção puro. Essa é a questão. Então, o capitalismo, ele só se forma por volta do século XVIII, mas não quer dizer que não existia propriedade privada dos meios de produção e trabalho assalariado antes. Existia. A questão é, no capitalismo, essa relação de produção se torna dominante. Modo de produção puro significa que a sociedade inteira só tem um tipo de relação de produção. Só tem um tipo de relação de propriedade. Então, isso não existe. As sociedades, elas têm outros tipos de relações de produção, outros tipos de propriedade. Mas a questão é, qual é a relação dominante? Qual é a relação central de uma sociedade? O capitalismo se inaugura quando esse modo de produção,
quando essa relação de produção se torna a dominante, a principal da produção da sociedade. Mas a própria Rússia era um exemplo disso. A Rússia tinha indústria, tinha trabalho assalariado, tinha relação de produção capitalista, mas era um país semi-feudal ainda. Era um país aristocrático, era um país que tinha arrendamento de terras. Eu já terminei de ler isso aqui, né? Já. O modo de produção capitalista apresenta duas etapas em seu desenvolvimento: a pré-monopolista e a monopolista. As leis econômicas do capitalismo atuam em ambas as etapas do seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o capitalismo monopolista distingue-se por uma série de particularidades essenciais, as quais serão tratadas mais adiante. Passemos ao exame da essência da exploração capitalista: a transformação do dinheiro em capital. Todo capital começa sua trajetória sob a forma de uma determinada soma de dinheiro. O dinheiro, em si mesmo, não é capital. Guardem isso aqui, tá, gente? Dinheiro não é sinônimo de capital, tá? E capital não é sinônimo de dinheiro. Isso aqui é importante. Assim, por exemplo, quando pequenos produtores individuais intercambiam suas mercadorias, o dinheiro funciona na qualidade de meio de circulação, mas não como capital. É a seguinte fórmula de circulação mercantil: MDM'. Isso aqui é a fórmula clássica do Marx. O dinheiro, como meio de circulação, tem a fórmula MDM'. Mercadoria, dinheiro, outra mercadoria. Isso é, a venda de uma mercadoria para a compra de outra. O dinheiro transforma-se em capital quando ele é usado como fim de explorar o trabalho alheio. A fórmula geral do capital é DMD'. Isso é, a compra para a venda com fins de enriquecimento. Então é dinheiro, mercadoria mais dinheiro. Essa é a fórmula do capital. Diferente da mercadoria, dinheiro, outra mercadoria. Entendem? Então é por isso que a gente define capital como riqueza que gera riqueza, valor que gera valor, recurso que gera recurso. Não, eu não sei porque não tá as linhas aqui, né? Quem estudou matemática sabe, linha é depois, né? É outro. É diferente. Porque M é mercadoria, M' é outra mercadoria. Eu não sei se foi questão do OCR, mas não saiu as linhas aqui. Mas a fórmula clássica é DMD' e MDM', tá? A fórmula MDM', indica que um valor de uso, a gente já estudou que é valor de uso lá atrás, é trocado por outro. O produtor se desfaz de determinada mercadoria, da qual ele não necessita, e recebe em troca outra mercadoria, da qual precisa para o seu consumo. Aqui, o objetivo de circulação é um valor de uso. Você vende o seu machado, pega dinheiro e compra um martelo. É isso. Inversamente, na fórmula DMD', os pontos inicial e final do movimento coincidem. Tanto ao começar como ao terminar, o capitalista encontra-se com dinheiro em mãos. O movimento do capital seria carente de sentido se, ao findar-se a operação, a soma de dinheiro em mãos do capitalista fosse a mesma ao iniciar-se. Para o capitalista, todo o sentido de sua atividade consiste em que, como resultado da operação, haja em suas mãos maior quantidade de dinheiro do que antes. O objetivo da circulação é o aumento do valor do capital. Consequentemente, a fórmula geral do capital é a seguinte: DMD', onde D', agora ele colocou D', onde D' representa uma quantidade incrementada de dinheiro. O capital. Tá, desculpa, eu antecipei, ele estava tentando ir devagarinho. Aqui, D' significa outro dinheiro. Que é só pra mostrar que não é o mesmo D. Ele tava sendo didático, é por isso que ele não botou. Desculpa, Ostrovitianov. Eu subestimei a sua didática, tá? O capital que o capitalista adianta, isso é, que ele lança em circulação, retorna ao seu possuidor com certo acréscimo. De onde se origina o acréscimo do capital?
Tentando ocultar a verdadeira fonte do enriquecimento dos capitalistas, os economistas burgueses afirmam com frequência que o acréscimo do capital se originaria, supostamente, da circulação. Essa afirmação é insustentável. Vejamos. Se são trocadas mercadorias e dinheiro de igual valor, isso é, equivalentes, nenhum dono de mercadorias pode extrair da circulação um valor maior do que aquele que está cristalizado em sua mercadoria. Se os vendedores conseguem vender sua mercadoria acima do seu valor, suponhamos em 10%, então, no que se refere aos compradores, estes deverão pagar aos vendedores 10% além do valor das mercadorias. De tal modo, o que os produtores ganham quando funcionam como vendedores, perdem quando fazem como compradores. Entretanto, na realidade, o crescimento do capital opera-se dentro de toda a classe dos capitalistas. É evidente que o proprietário do dinheiro, convertido em capitalista, deve encontrar no mercado uma mercadoria tal que, no processo do seu uso, crie valor. E um valor maior do que aquele que ela própria possui. Em outras palavras, o proprietário do dinheiro deve encontrar no mercado uma mercadoria cujo valor de uso possua ele próprio a propriedade de ser fonte de valor. Essa mercadoria é a força de trabalho. Eu sei que tá confuso, mas vai ficar mais claro, tá? Eu sei onde ele quer chegar aqui. A força de trabalho como mercadoria, o valor e o valor de uso da mercadoria força de trabalho. A força de trabalho, como o conjunto das capacidades físicas e intelectuais que o homem emprega no processo de produção dos bens materiais, é um elemento necessário para a produção em qualquer forma de sociedade. Entretanto, somente sob o capitalismo, a força de trabalho transforma-se em mercadoria. Então, respondendo a pergunta mais cedo que o camarada fez. Um dos elementos centrais do capitalismo é que a força de trabalho se torna mercadoria. Nós vendemos a nossa força de trabalho a preço de mercado. E uma força de trabalho que segue a mesma lógica do valor do que as outras mercadorias. É isso que ele vai explicar agora. O capitalismo é a produção mercantil no seu mais alto estágio de desenvolvimento, quando também a força de trabalho torna-se mercadoria. Com a transformação da força de trabalho em mercadoria, a produção mercantil assume um caráter universal. A principal característica da produção capitalista é a exploração do trabalho assalariado, e a contratação do operário pelo capitalista não é senão a compra e venda da mercadoria força de trabalho. O operário vende a sua força de trabalho e o capitalista compra. Com o mesmo dinheiro, ele podia ter comprado outra coisa: matéria-prima, máquina, terra, etc. Contratando o operário, o capitalista recebe por determinado prazo sua força de trabalho e dela dispõe plenamente. O capitalista aplica essa força de trabalho no processo de produção, no qual se opera o crescimento do capital. Do mesmo modo que qualquer outra mercadoria, a força de trabalho é vendida por determinado preço, a base do qual está o seu valor. Qual é esse valor? Para que o operário se mantenha capaz de trabalhar, ele necessita satisfazer suas necessidades de alimentação, roupa, calçado, habitação e etc. A satisfação dessas exigências vitalmente necessárias significa a reposição da energia vital que ele despendeu, muscular, nervosa, cerebral, ou seja, o reestabelecimento da sua capacidade de trabalho. Além disso, porém, o capital necessita de uma torrente ininterrupta de força de trabalho. Por isso, o operário deve ter a possibilidade não só de substituir ele próprio, como manter a sua família. Isso garante a reprodução, isso é, a permanente renovação da força de trabalho. Por fim, o capital necessita não apenas de trabalhadores sem qualificação, mas também dos operários qualificados, que saibam lidar com as máquinas complexas, e esta qualificação requer determinados gastos de trabalho para a instrução. Por isso, os gastos com a produção e a reprodução da força de trabalho incluem também certo mínimo de dispêndios para a instrução das novas gerações da classe operária. De tudo isso decorre que o valor da força de trabalho como mercadoria é igual ao valor dos meios de existência necessários à manutenção do operário e da sua família. Abre aspas. O valor da força de trabalho, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção, consequentemente, também à reprodução desse objeto especial de comércio. No processo de desenvolvimento histórico da sociedade, modificam-se tanto o nível das necessidades habituais do operário, como os meios de satisfação dessas necessidades. Em diferentes países, o nível das necessidades habituais do operário não é o mesmo. As particularidades do caminho histórico percorrido por um determinado país e as condições em que se tenha formado a classe dos operários assalariados determinam em grande medida o caráter das suas necessidades. As condições climáticas e outras condições naturais também exercem certa influência sobre o consumo do operário em alimentos, roupa e habitação.
Na composição do valor da força de trabalho, não entram apenas o valor dos objetos de consumo necessários ao reestabelecimento das forças físicas do homem, mas também as despesas para a satisfação de determinadas necessidades culturais do operário e de sua família, necessidades que decorrem das condições sociais em que vivem e são educados os operários, instrução das crianças, compra de jornais, livros, cinema, teatro e etc. Os capitalistas, onde quer que seja, empenham-se em restringir as condições materiais e culturais de vida da classe operária ao mais baixo nível, ao mesmo tempo em que os operários oferecem resistência e essas tentativas dos empresários e a essas tentativas dos empresários e travam uma luta tenaz pela elevação do seu nível de vida. Então vocês estão entendendo aqui? A questão é a seguinte: a força de trabalho ela é vendida a preço de mercado. Como esse valor se determina. Esse valor se determina da mesma maneira que se determina o valor de outras mercadorias, que é qual é o tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzi-lo, ou